Oi gente, tudo bem? Gravando um videozinho para falar rapidinho com vocês um pouco sobre essa questão da falta de atenção das crianças ou da falta de concentração também, né? Esse vídeo é para mim sugerir, eu vou trazer aqui duas sugestões de atividades que eu tenho feito com o Eliel para essa questão de atenção e de concentração. Mas antes de partir direto para as sugestões, eu quis conversar com vocês um pouquinho para contextualizar um pouco o assunto, né? Então, uma coisa é fato, nós vivemos dias em que as nossas crianças estão hiperestimuladas. Tudo hoje em dia é muito rápido, tudo requer respostas rápidas. Nós também, como adultos, estamos hiperestimulados, mas as nossas crianças, eles já nascem inseridos nesse ambiente. A gente vem, né, de uma geração em que as coisas eram um pouco mais devagar, então a gente tem um pouco a experiência de como é isso, né? E os nossos filhos não, os nossos filhos, eles nunca souberam o que é precisar esperar o horário que o desenho preferido deles vai passar na televisão para poder acompanhar. Os nossos filhos já nascem inseridos num contexto em que, se eles querem assistir, né, na nossa época era o Pica-Pau. Então, se a gente queria assistir o Pica-Pau, a gente precisava esperar pelo horário em que ia passar o Pica-Pau, e se a gente não estivesse na escola ou se a gente não tivesse algum outro compromisso, então naquele horário a gente precisaria estar lá para assistir. Os nossos filhos não sabem o que é isso, né? Eles vivem uma realidade em que, se eles querem assistir o Pica-Pau, eles abrem o YouTube, eles digitam lá desenho do Pica-Pau e eles assistem o Pica-Pau a hora que eles querem. Então, vivemos tempos de respostas rápidas, em que a atenção, a concentração, a quietude perdeu o seu espaço, né? Então, é muito comum que as nossas crianças estejam vivendo esses hiperestímulos e correspondendo com eles também. E aí, quando eles precisam parar e se concentrar e esperar e ter paciência e prestar atenção a algo, eles têm dificuldade. É natural que isso aconteça, né? Então, nós, como pais e como mães, como educadores, nós temos o dever de ensinar os nossos filhos a prestar atenção, treinar os nossos filhos para que o tempo de concentração deles possa ser mais prolongado, né? Então, por exemplo, o que acontece aqui em casa, né? Principalmente com o Eliel, que é menor. Se eu der 3 comandos para ele, 1 ou 2 ele esquece, né? Então, se eu digo para ele: filho, tira o seu pijama, dobra ele, guarda e arruma a sua cama, ele obedece até que rapidamente, mas ele vem e ele tira o pijama. E aí o pijama fica e a cama fica, né? E então, o que aconteceu? Ele não tirou o tempo de prestar atenção em tudo que eu tinha para falar para ele, né? Então, e quando a gente vai estudar, aí acontece a mesma coisa. O tempo de concentração dele é curto, né? E se isso acontece na sua casa também, se isso acontece com você, a primeira coisa, e bem importante, é você fazer uma análise, né? Especialmente com relação aos estudos. Se você tem o hábito de estudar com os seus filhos e você vê que ele não se concentra, é você entender primeiro se aquele material que está sendo usado para ele é um material interessante, é um material estimulante que vai despertar de alguma forma o desejo dele aprender, e se a didática que está sendo usada também é interessante para ele, né? Então, claro que vai ter os momentos em que as crianças têm mais resistência, né? Aquele momento de sentar e fazer mesmo, mas esses momentos eles precisam ser intercalados com questões, com didáticas que sejam mais chamativas para as crianças. Então, intercalar com uma brincadeira, com um jogo, um momento de sentar e pensar e dali a pouco dar uma relaxada, né? Isso é importante para a criança prestar atenção. Mas, independente disso,
ainda que você faça tudo isso, ainda que o material seja interessante, pode ser que a criança realmente ela não tenha o estímulo para se concentrar, ela precisa desenvolver, ela precisa aprender a se concentrar. É o que está acontecendo com o meu filho, né? Então, agora eu tô precisando pegar firme com ele, eu acabei deixando passar muitas vezes essa questão e agora a gente tá precisando correr atrás do prejuízo. E aí eu li um pouco, levantei algumas opções para a gente trabalhar essa questão de concentração e atenção, que é as atividades que eu vou começar a mostrar para vocês. Hoje eu vou trazer duas que eu fiz com ele essa semana, né? Vou mostrar para vocês mais ou menos como é que foi para vocês entenderem, mas ao longo da semana, à medida que eu for fazendo outras atividades com eles, eu pretendo trazer para mostrar também, né? Então, a primeira atividade que eu vou mostrar para vocês que a gente fez foi a atividade de sequência de movimentos. Então, foi um jogo, uma brincadeira, né? Mas que exigiu dele esse prestar atenção, né? Exigiu dele se concentrar no que estava acontecendo. E vocês vão ver no videozinho que chegou uma hora que começou a virar um pouco de bobeira, sabe? Ele já não estava tão interessado em prestar atenção. Então, eu usei um outro gatilho que eu coloquei uma competição entre nós. Quem errava ia perdendo ponto. E aí, quando começou a perder pontos, que ele pegou esse jogo e essa competição, ele quis se concentrar para fazer, né? Então, foi um estímulo para ele se concentrar, para ele aquietar e prestar atenção no que estava acontecendo para fazer os movimentos certinhos. Olha, então, aqui eu já vou rodar para vocês darem uma olhada e ver como é que foi. Se concentra na mamãe. Coxa, bochecha, pau. Não. Bochecha, palma. Você tem que se concentrar. Presta atenção. Concentração, vamos lá. A nossa brincadeira vai ser assim. Você tem 10 pontos e eu tenho 10 pontos, certo? Quem errar vai perdendo um ponto cada erro, tá? Vamos lá. Perdeu um ponto, tá com 9. De novo, vamos lá. Perdeu 2 pontos. Tá com 9. Agora nós vamos mudar o movimento, certo? Então eu recuperei isso? Não, continua assim. Tem que prestar atenção. Ó, agora é coxa, palma, bochecha, palma. Tá? São 4 movimentos. Vamos lá, presta atenção. Treinamento, agora não tá contando. Coxa, palma, bochecha, palma. Coxa, palma, bochecha, palma. Vai. Eu não perdi um pouco? Não, por enquanto nós estamos treinando. Olha pra mamãe. Coxa, palma, bochecha, palma. Coxa, palma, bochecha, palma. Isso. Não, você tem que prestar bem, tem que se concentrar bem. Se concentra na mamãe. Vai lá. Coxa, palma, bochecha, palma. Coxa, palma, bochecha, palma. Coxa, palma. Não perdi? Nós estamos treinando ainda. Palma, bochecha, palma. São 4 movimentos, ó. Coxa, vamos devagar. Coxa, palma, bochecha, palma. Coxa, palma, bochecha, palma. Tá valendo? Oh, eu fiz errado agora. Perdi um ponto, tá com nada. Tá, então tá, combinado. Perdi um ponto. Vamos lá. Coxa, palma.
pronto. Tá 8 a 8. Vamos lá, de novo. Errou! 7 a 8. Opa! Gostaram da ideia, gente? Espero que sim. A segunda atividade que eu trago para vocês, também eu fiz com ele, que é uma atividade bem parecida com o jogo da memória. Jogo da memória ajuda, mas esse é um jogo da memória meio que ao contrário e exige a questão de prestar atenção, né? Então a gente tem ali vários animais, depois eu faço com objetos, né, com brinquedos. E a criança ela precisa prestar atenção, se concentrar em quais são os objetos que estão sobre a mesa e aí depois ela vai fechar os olhos e vai ter objetos que vão ser retirados dali e ela precisa saber dizer quais foram os objetos que foram retirados, né? Então são 2 momentos de atenção, é o momento de prestar atenção em todos e depois prestar atenção naqueles que estão faltando. Né? E um gatilho que é interessante, assim, é que prestar atenção nos gostos da criança, né? Então, que nem o Eliel gosta de animais, mas tem os animais preferidos. Então, eu sabia, por exemplo, que se eu tirasse algum dos animais preferidos, ele ia dar falta. Então, eu sei no que ele presta atenção e no que ele não presta. Então, eu tirei justamente os que ele não presta tanta atenção assim para chamar a atenção dele para o fato de que ele precisa se concentrar mais nessas outras coisas. Então, vou rodar o videozinho aqui para vocês verem e aí vocês me falam o que vocês acham. A atividade é a seguinte. A mamãe vai colocar aqui, ó, para você 8 animais. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos começar com 6, tá? Depois a mãe coloca 8 na próxima rodada. Filho, presta atenção, tá? Tá. Você vai olhar por esses animais por 10 segundos, tá? Agora, eu quero que você vire para o lado e feche os olhos. E eu vou tirar 2 animais, certo? Eu quero que você volte a olhar e me diga quais são os animais que estão faltando. Tá faltando a galinha. A galinha. E o que mais? E a borboleta. A galinha e a borboleta. Muito bem. Agora nós vamos trocar os animais, tá? Ai, dá pra colocar o cervo junto. O leão também, parece um gatinho. Nós temos aqui, ó. Vamos colocar o peixe, a mãe vai colocar o macaco, o cachorro e a coruja. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Mãe. Agora, eu quero que você se concentre nessa atividade e que você não converse sobre outro assunto, certo? Olha para eles por 10 segundos. Agora você vai olhar para o lado e vai fechar o olho. É uma atividade para supermente? É para você ficar com uma super prestar atenção. Você posso olhar? Pode. Foram já 2 ou vão? Foram 2. Não. Aqui. 3,
Quem falta? Pelo menos um, você lembra? Não. Não? Ela. Mamãe vai explicar pra você o que aconteceu. Você gostou bastante do cervo e você gostou bastante do leão, certo? Se eu tivesse tirado um deles, com certeza você ia sentir falta porque você prestou bastante atenção neles. Mas a mamãe pediu pra você prestar atenção em quê? Em todos os animais. Em todos os animais, mas você só prestou atenção naquilo que você mais gostou. E aí você nem sentiu falta do elefante e do peixe que você não tinha prestado tanta atenção assim, certo? Isso acontece quando a mamãe explica uma coisa pra você e você só presta atenção em uma parte, e aí você logo esquece o resto das coisas que a mamãe falou. Por isso que é importante prestar atenção em tudo, né? Combinado? Vamos fazer mais uma rodada? Guache, porque Tá, esse aqui se chama abaco, mas esse a mamãe não vai colocar, tá? Então vai ser uma rodada de brinquedos. Vão ser 8 brinquedos, tá? 3, 4. Esses 8 aqui. Você vai olhar pra eles por 10 segundos. Agora você pode fechar o seu olho. Vira pro ladinho aqui. Isso, a mamãe vai tirar 2, tá? Pode olhar. Quem falta? A bala. A bola. E quem mais? O avião. Muito bem, dessa vez você prestou atenção. Pode contar a Elis que eu vou aqui? Pra quem você quer contar? A Elis. Pra Elisa? Essas foram as 2 sugestões de atividade para concentração e atenção das crianças. Falando em concentração e hiperestímulo, eles estão brincando com o pai lá no outro quarto, dá para ouvir a gritaria. Mas falando, né, em concentração, hiperestímulo e coisas assim, uma coisa que é muito importante, mais importante do que todas as atividades, é que vivemos uma geração que é intolerante ao tédio. Nós, enquanto adultos, somos intolerantes ao tédio e os nossos filhos são ainda mais do que nós, porque nós estamos na geração do iFood, na geração do Netflix, na geração em que tudo é muito rápido e que existe muitas coisas, muitas opções de coisas para se fazer online, para se fazer fora de casa, para se fazer dentro de casa, e tudo são respostas rápidas. E quando a gente se pega no tédio, a gente é intolerante, a gente fica nervoso, a gente não gosta. E então a gente precisa aprender também a propiciar momentos de quietude, momentos de tédio, né? Até para os nossos filhos, porque senão eles não vão saber o que é aquietar, o que é meditar em algo que seja importante, né? A nossa alma precisa desse tempo de quietude, de meditação, mas como nós estamos sempre hiperestimulados, a gente acaba não tendo esses tempos
e principalmente a gente acaba não passando isso para os nossos filhos. Nós somos o reflexo do que eles veem, né? Então, se eu estou hiperestimulada, se eu estou inquieta, o meu filho vai estar inquieto também. Então, se eu quiser estimular a atenção, a concentração e a quietude no meu filho, eu preciso estimular isso em mim mesma também. Então, fica uma dica também pra gente olhar um pouquinho para dentro de nós, certo? Espero que tenha ajudado e que vocês tenham gostado.